você aqui à vontade. Vou ler agora, aprender, ó, falando de trabalho, olha só que maravilhoso. O diretor do Instituto Profissional de Carreiras, como preparar bem um currículo, fazer um currículo bem feito, que isso conta e muito, porque tem muita gente que erra na hora do currículo, né? E aí já deu uma atrapalhada na situação, né? Como é que você tá, amada? Tudo bem? Um bom ano para você, viu? Para nós todos, né? Me diga, amada, currículo. Currículo bem feito abre as portas para o mercado? Com certeza, né? Colabora muito mais, né? O currículo, ele é o cartão de visita. Então, um currículo muito bem preparado, a possibilidade de você ter um número maior de chamadas de entrevistas é maior. Onde as pessoas erram e como elaborar esse currículo bem feito? Bom, o currículo, ele precisa necessariamente ser objetivo, simples, porém tem que ser comercial, né? Então, falar da sua formação acadêmica, das suas experiências, qualificações, cases de sucesso pontuais, o que você trouxe de diferencial para o último empregador, idioma, né? Obviamente, se você tem intermediário, avançado, seriam informações que faz com que são informações que faz com que o recrutador consiga visualizar o que ele precisa. Nós já sabemos que um recrutador, ele leva aí de 40 segundos a 50 segundos para ler um currículo. 50 segundos? Então, se você tiver um currículo de 3, 4 páginas, ele não é funcional. Então, o currículo ideal é um currículo de 2 páginas, simples, objetivo e com as informações relevantes. Por que as pessoas erram muito, então? Deve colocar um monte de coisa. Olha, bom, erros de português, inadmissível. Perdeu a oportunidade de ser chamado para entrevista. Objetivo, financeiro, comercial, jurídico, quer dizer, sem foco. Eu não sei exatamente o que ele quer, né? Eu preciso saber qual é o objetivo que ele quer. E-mail, né? Aqueles e-mails com apelidos, que deixa de ser profissional. Foto no currículo, RG, CPF, isso mostra que a pessoa não está nem um pouco atualizada com o que está acontecendo no mercado. E como que é um currículo hoje? Desculpa. Para preparar o currículo, como que prepara o currículo? Para preparar o currículo, tem pessoas que orientam, tem pessoas que ajudam também? Sim. Existem profissionais, sério, né? Existem especialistas. Eu tenho uma empresa que nós confeccionamos os currículos de acordo com o perfil de cada candidato. Mais fácil, né? Se você também não dispõe aí de investir, na própria internet existem várias dicas, vários sites de como preparar esse currículo e que ele fique de fato comercial e vendável, né? É importante a gente saber que nesse momento nós somos o produto, então tem que ser vendável. Tem que colocar idade, não tem que colocar idade? E o que a gente sempre orienta? Se você tem mais de 50, 55 anos, muitas vezes não coloque a idade, pelo menos para você ter a possibilidade de uma entrevista presencial. Hoje eu tenho profissionais de 50, 60 anos que estão super saudáveis, cheios de energia, aparentam muito menos e muitas vezes isso pode ser uma restrição na hora de chamar para entrevista, né? Então, se puder evitar acima de 50, a não ser que seja um pedido da empresa, né? Me mande o que a empresa exige? Muitas vezes a empresa me mande CV com pretensão salarial e idade, aí você tem que enviar. Mas se não existe essa abertura, envie o teu currículo, cause o chamado de entrevista presencial e aí com certeza suas possibilidades são muito maiores. Qual que é o ponto forte? Assim, o que é importante para você colocar? Por exemplo, pretensão salarial, o que você quer, você tem que dar uma pesquisada antes. No currículo não deve colocar pretensão salarial, né? Na verdade, você tem que negociar isso numa entrevista pessoal. Quando você já até porque você não está nem escolhido, né? Porque você não foi escolhido e muitas vezes, de repente, o mercado achatou os salários, né? Nós tivemos um 2018 bastante desafiador. A gente percebe um reaquecimento do mercado de trabalho agora, mas os salários achataram em 10%, 20%. Então, de repente, você coloca lá uma pretensão salarial X e a empresa está pagando Y, você perde a possibilidade de ir conversar. Eu acho que uma boa negociação, muitas vezes, dá um passo para trás, não significa que você está retrocedendo, né? É tomar fôlego aí para novos voos e voltar para o mercado. E o que você sugere, assim, que é mais importante dentro das áreas de preencher? Olha, a gente começa lá com o básico? Nome, telefone, e-mail. Tá? Região, localidade que mora, sempre importante.
objetivo. Qual é a área que você quer? Administrativa, financeira, comercial, jurídica, industrial? Defina uma área de atuação, cria um quadro de qualificações, quantos anos de experiência, o que você fez dentro dessas empresas. Sempre bem objetivo. Bem objetivo. Depois você Nada fantasioso também, né? Tem gente que empolga aí para querer fazer um currículo bonito, que eu já vi que coloca coisa que nem fez. Se você inventar, você pode até ser chamado para entrevista, Mas vai ter que fazer o que os inventou. recrutadores são especialistas em identificar se existe veracidade naquele fato ou não. E ainda, se você for muito bom nisso, uma hora a máscara cai, né, Nani? Então, ser verdadeiro é o melhor caminho. Então, coloca o quadro de qualificações. Trajetória profissional, você comece sempre do teu último, né, emprego, né? Vamos falar dos últimos 10, 12 anos. E geralmente não precisa eles pedem colocar, quantos né? empregos? É porque geralmente a pessoa, muitas vezes ela coloca lá os 30 anos de experiência. Eu quero saber os últimos 10, 15 anos no máximo. E começando pelo último, né? Em ordem decrescente. Formação acadêmica, cursos complementares, é importante. Também cursos que você fez há 20 anos atrás não são interessantes. Né? O que você fez nos últimos 4, 5 anos, que estejam alinhados à necessidade do mercado. E idiomas, desde que seja verídico. Fluente, né? Se você tem um inglês de intermediário para avançado, já vale a pena. Muitas vezes você coloca lá em inglês básico. Provavelmente não vai ter grandes diferenças na hora da seleção. Por exemplo, se você ficou nos últimos empregos aí e não ficou muito tempo, tentou 3 vezes, passou por 3 trabalhos aí e foi aquela coisa rápida. Isso é ponto negativo também para você colocar? Olha só, Nani, anteriormente o profissional ele fazia uma carreira, né? Entrava como estagiário, como boy e saía, né, depois de 30 anos. Hoje, o mercado é muito mais movimentado. Então, muitas vezes o profissional passa 2, 3 anos, percebe... Não, falando de menos tempo. Aquelas pessoas passam pouco tempo assim que não deu certo. A gente tem que entender esse menos tempo, né? Eu, como selecionadora, como gestora de carreira, eu quero entender quais os motivos que fizeram com que a pessoa ou ela é inflexível, ou ela não trouxe os resultados, ou ela está alocada na área errada. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Geralmente, uma pessoa que pula de galho em galho, 3, 4 meses em cada empresa, não é legal bem visto, colocar, né? Não é legal. Diga, Levi. Ótimo. Essa questão de, até mesmo que você estava falando, pegando esse ponto, porque tem muita gente que às vezes vai entregar um currículo e aí tem 3 meses em uma empresa, 4 meses em outra. Como que ele consegue passar para o empregador que talvez ele é um bom funcionário, só que às vezes ele foi delegado para funções que não tinha nada a ver com ele? Então, o desafio aí está em criar a possibilidade da entrevista, né? Porque muitas vezes a gente tem que entender esse cenário. Ele não estava alocado na área correta, né? As pessoas nesse momento de desemprego muitas vezes aceitam um serviço temporário, né? Até como um trampolim. Até encontrar um outro que esteja realmente alinhado às suas experiências, às suas expectativas. Então, o ideal é ser verdadeiro, né? Eu estava precisando de um trabalho, eu aceitei muitas vezes, então não é legal. Um bico, um temporário, que não tem problema nenhum. É uma forma até de a gente se capitalizar, né, e buscar uma nova oportunidade. Então, se é um trabalho temporário, se é um trabalho de final de ano, se é uma consultoria, é um projeto pontual, acredito que vale a pena até citar no seu currículo. E quando você atua em mais de uma área, o que é mais importante você colocar na hora da entrevista? Então, quando você atua em mais de uma área, o ideal é você ter currículos direcionados para cada vaga que você vai participar. Na mesma empresa? Na mesma empresa, não, né? Geralmente você vai identificar qual é a área que você se identifica mais. Se você está se candidatando para uma vaga em especial, fale das suas qualificações daquela área específica. O povo já né? Já quer colocar um monte de coisa para... Então, porque fica desafiador para a gente estar avaliando o currículo quando a pessoa conhece tudo, né? E, infelizmente, quem conhece tudo, muitas vezes conhece pouco, né? Então, ser mais objetivo, mais focado no que você quer, maior são os resultados. E a foto, essas coisas, o que foi? Nem pensar, né, Nani? Não fala, nem pensar. As pessoas. Nada de foto em currículo, nada de documentos pessoais em currículo. Cuidado com as redes sociais, né? Porque elas dizem muito a nosso respeito. Então tem que ter uma rede social condizente com o que você está colocando lá no currículo, porque nós vamos olhar. Nós vamos olhar, né? Se eu gostei daquele currículo, se eu gostei daquele candidato, eu vou pesquisar ele nas redes sociais, né? Como ele se comporta, de repente vícios, linguagem.
Isso tudo é bastante importante também. Estamos interligados, né? Tá interligado a tudo agora, mundo, né? Diego Levi. Às vezes acontece assim, eu já vi algumas pessoas falando que participou de um processo seletivo ou que levou um currículo em algum lugar e muitas vezes aquela empresa deu a justificativa de que você é uma pessoa que tem uma qualificação muito alta, talvez a empresa não conseguiria pagar o valor que aquela pessoa queira. Aí a questão é a seguinte, como que ela faz esse currículo, às vezes, se você está na necessidade muito grande de ter um emprego, então às vezes você tem que colocar qualificação a menos para poder se encaixar aquele perfil ou isso é mito? Olha só, é importante assim, se você tem a nomenclatura do cargo, você sabe qual que é a posição dentro dessa empresa. De repente a empresa está precisando de um supervisor e você exercia uma função de gerente, coloque que você está aberto a avaliar posições de supervisão, de coordenação. As empresas têm medo, muitas vezes, desse passo atrás em função da remuneração, né? Ele vai aceitar ganhar menos, mas vai ficar aqui até achar um melhor. Então, vale a pena você ser verdadeiro na entrevista, né? Porque muitas vezes você galgou aquele valor de salário pelo tempo que você estava na empresa, pela sua dedicação. Você vai dar um passo atrás. Isso é natural no mercado de hoje. Não tenha medo, seja verdadeiro e esteja aberto para fazer essa negociação, inclusive de cargos. Madalena, adorei você aqui. Eu também, sempre saudade bom, de você, esclarecendo sempre as dúvidas, linda. sempre você, que maravilhosa. Redes sociais. Madalena pra gente encontrar Feliciano, você quando precisar Instagram, fazer esse currículo aí. Instagram, Facebook, facinho, Madalena Feliciano. Obrigada, amada. Foi bom te ver, viu? Bom te Feliz ver. 2019 para para nós, todos vocês amada. aqui. Fica comigo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já no Chá da Tarde ali, ó. Vai, tricô. Yeah,